Bom, pessoal, então vou falar para vocês do segundo modelo, que é o modelo com restrição à contribuição relativa. Então vou criar aqui uma planilhinha nova, para a gente colocar esse modelo BOD com restrição. Bom, a gente não vai ter que montar tudo de novo, a gente vai reaproveitar muito do que a gente fez aqui. Então vou dar aqui um copiar e vou colar aqui. Vou dar um zoom aqui também, para a gente enxergar melhor. Por aqui uns 120. Isso aqui eu vou apagar, porque os resultados eles vão mudar, todos eles. E aí, o que diferencia um modelo com restrições à contribuição relativa? Na verdade, esta contribuição relativa, que já está aqui os valores para ele calcular automático, o que diferencia o modelo de restrição à contribuição relativa do modelo normal, é que eu vou ter que colocar mais 3 restrições. Vou colocar uma restrição para cada variável, mais 4 restrições, uma para cada variável, uma para renda, uma para expectativa de vida, uma para o conhecimento e uma para a satisfação. E a gente vai trabalhar com limite inferior, ou seja, eu quero que a contribuição relativa das minhas variáveis seja maior que um determinado valor que eu vou estabelecer. Eu vou estabelecer a priori, vou até pintar aqui de uma corzinha, de um marronzinho. Eu vou estabelecer a priori 10%, mas é só eu mexer aqui nessa célula depois que vai atualizar automaticamente. Então é o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Basicamente é o seguinte, aqui eu tenho, se eu for olhar essas 4 restrições, eu vou ter renda, expectativa de vida, conhecimento e satisfação, e eu vou ter aqui renda, expectativa de vida, conhecimento e satisfação. Então essas células aqui, vou até pintar elas de azulzinho. Então isso aqui, azulzinho, é uma matriz, de 4x4. Eu tenho 4 linhas e 4 colunas. A diagonal principal dessa matriz, que é R com R, expectativa de vida com expectativa de vida, conhecimento, conhecimento, satisfação com satisfação, eu vou colocar ela o seguinte. Aqui na renda, eu vou fazer 1 menos o limite inferior vezes o valor da renda que está sendo analisado. Aqui na diagonal principal da expectativa de vida por expectativa de vida, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer 1 menos o limite inferior, que dá 90%, vezes a expectativa de vida que está sendo analisada. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, 1 menos o limite inferior vezes o conhecimento que está sendo analisado, o azulzinho. E aqui vou fazer 1 menos o limite inferior vezes a satisfação que está sendo analisada. Aqui vamos tirar a porcentagem, normal o número, então são esses valores aqui. Bom, isso na diagonal principal. Então na diagonal principal, 1 menos o limite inferior vezes a variável. Na que não é diagonal principal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer menos o limite inferior, e só, vezes a variável que está sendo analisada. Então, menos 5,9. Aí eu posso arrastar para cá. Ou melhor, tem que travar aqui primeiro, senão ele vai arrastar o H, Vou colocar um dólarzinho aqui. Vou arrastar. Porque aqui vai dar 10% vezes 1,5 e 10% vezes 9, tudo negativo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter menos este aqui, vezes a renda, menos este aqui, vezes o conhecimento, e menos
este aqui, vezes a satisfação. E tudo isso aqui eu vou preencher, né, com, quer dizer, aqui vai dar exatamente a mesma coisa da de cima, né? Então eu vou até travar aqui, né? Travar aqui o 3. Eu vou travar aqui o 3, né? Porque aqui vai dar menos 700. Aqui vai dar esse, menos esse, opa, tem que ser negativo, menos esse vezes este, então menos 5,9. E se eu travar aqui o 3, eu posso puxar para baixo. Essas duas células, né, aqui vai dar menos 0,15, que é este vezes esse, né, então menos esse vezes esse, menos 0,15, e menos este vezes este, menos 0,9. Então vai dar uma coisinha mais ou menos dessa forma aqui. Por que eu fiz todas essas contas? Né? Porque vamos supor que eu quero mudar aqui para 15% meu limite inferior. Então já vai mudar tudo automaticamente. Certo? Mas aqui a gente vai começar aqui com 10%. Maravilha. Então está pronto, né, basicamente, a colocar a restrição aos pesos ao limite, a dar um limite inferior para a contribuição relativa. Então aqui eu vou puxar, né? Então já vai estar tudo automaticamente. E aí eu vou de novo aqui para o meu solver, dado solver. Aqui eu já tinha mexido, mas vamos, porque a hora que vocês forem ver, forem fazer, né, não vai ter nada, porque é uma planilha nova, então não vem as contas. Célula de destino, a minha FO. Uma coisa importante, né, vamos começar do começo. Então, o primeiro que a gente vai rodar é o do náufrago, então aqui eu vou colar especial os valores aqui do náufrago. Então vou lá no solver, minha FO, esta aqui, minhas células variáveis, estas aqui, ainda é o modelo de maximização, e eu vou adicionar as restrições. Aí de novo eu vou ter que, essas restrições aqui vão ter que ser menores ou iguais a 1, né? Elas não podem ser ultrapassarem o valores 1, eu vou adicionar. E essas aqui que eu adicionei novas, né, que relacionadas à restrição aos pesos, elas vão ter que ser maiores ou iguais a 0. Então, preste bastante atenção. Então, essas 3 aqui, essas 4 aqui, vão ter que ser maiores ou iguais a 0, e as de cima menores ou iguais a 1. Então, opção, vou marcar aqui presumir modelo linear e presumir não negativos, né, como anterior, e vou aqui resolver. Então, ele achou uma solução, ele continuou sendo 1, e esses aqui são os meus pesos. Então, vou colar aqui os meus pesos. E aí dá para ver o seguinte, né? A contribuição relativa agora tem um limite inferior, ou seja, 10%. Então, nenhuma variável tem uma contribuição relativa menor que 10%. Se eu tivesse colocado 15% aqui, daria um valor que nenhuma daria menos de 15%. E aí, vou fazer a mesma coisa, né? Para o A1, né? Vou colar aqui, colar especial, valores. Solver resolver. Então deu 0,86. Um detalhe, né? Se eu for olhar aqui, deu 0,86. Se eu olhasse o modelo original, daria 0,90. Então toda vez que eu coloco restrições aos pesos, o valor do índice pode ficar constante, mas geralmente ele dá uma caída. Então aqui de novo, né? Todas ficaram com uma contribuição relativa maior que 10%. Vamos fazer para o 3. Dados não, solver, resolver, ok, então 0,35, esse caiu bastante, colar especial, valores, e aqui os meus pesos. Bom, acho que vocês já entenderam o espírito da coisa, né, e queria que vocês fizessem, completassem a tabela, né, de novo, vamos ver aqui, ó, todas acima de 10%, queria que vocês completassem a tabela,
e fizessem para 15% e vejam o que acontece, né? E aí, então, o último modelo que eu queria mostrar para vocês, né, mas isso eu vou fazer também num vídeo separado, é o modelo de pesos comuns, né? Mas isso fica para uma outra situação. Então, tentem fazer e até a próxima.